Queria dar para vocês, então, um bom dia. Obrigado por terem atendido aí Obrigado por terem atendido a convocação aí de última hora para aula remota. Hoje não... Eu estou até em Niterói, mas eu vou ter que sair correndo. E aí, algum fio hoje para mim ia ser complicado. A gente vai aproveitar e vai gravar a aula de hoje. Hoje a nossa conversa é sobre macroeconomia ainda. E nós vamos começar a entrar no Keynes, né? Então, quem foi o Keynes? O Keynes foi um economista que viveu no início do século XX. E ele, conforme eu conversei já com vocês isso, ele vai ser contemporâneo da crise de 1929. Ele vai assistir ali a Primeira Guerra Mundial, vai ver o dano que a Primeira Guerra Mundial gerou na Europa, né, no mundo inteiro, como instabilidade do sistema, né? Ele percebeu como aquela crise econômica que se estabeleceu em 29 se propagou depois como uma crise política, novamente. Então, uma crise como a guerra de 1914 engendrou uma crise econômica em 1929, que voltou a engendrar uma crise política até 1945, e, portanto, o sistema ele oscilou entre fronteiras de instabilidade. O que fez com que ele dispensasse profundamente a ideia da economia neoliberal de estabilidade do sistema. Vocês percebam que a gente, quando fala sobre o modelo do equilíbrio geral, a gente supõe ali oscilações em torno de um equilíbrio. Quer dizer, a ideia de que o sistema, por definição, ele é estável. E isso, o que eles percebem que não é verdade. Que, infelizmente, você não pode conceber uma economia em torno de um pressuposto de estabilidade. Porque a realidade histórica, ela mostra que, muitas vezes, a propagação de efeitos econômicos e políticos é importante demais para ser negligenciado. Então, o Keynes vai escrever um livro. Esse livro chama Teoria Geral do Emprego do Juros da Moeda. Ele é publicado em 1936. E assim que o Keynes publica esse livro, as pessoas leem o livro e elas não entendem nada. O Keynes fez por incrível que pareça, ele escreve um livro para não ser compreendido. E tem uma razão. A razão é que na Teoria Geral do Emprego dos Juros da Moeda, ali dentro, tem a síntese de um pensamento absolutamente revolucionário em economia. Revolucionário no sentido de crítica ao mainstream neoclássico, neoliberal. Quer dizer, toda a economia matemática, baseada na ideia da incerteza como probabilidade, na ideia do ser humano com racionalidade limitada, na ideia que a gente criticou aqui tanto do retorno decrescente de escala e tantas outros pressupostos que tem na economia neoliberal, que são caros da economia neoliberal, porque disso depende o sucesso do modelo, né, a convergência do modelo. O Keynes não vai precisar. E ele vai abandonar algumas dessas premissas porque não precisa, dessas hipóteses, porque não são necessárias. E, em seu lugar, ele vai colocar algumas outras coisas. E, com isso, ele abre na economia uma chave muito importante para nós, né? Que é a chave da história, da economia política, da compreensão da realidade que nos cerca, não apenas a partir de um prisma econômico, mas também político, do poder, né? O poder e o dinheiro, e as suas relações circulares. Então, por isso que o Keynes é muito importante para nós. Então, o Keynes publica em 1936 essa teoria, ninguém entende, mas tem um sujeito que lê lá na Universidade de Londres, chamado Hicks, foi até prêmio Nobel. O Hicks, ele é rival do Keynes, a Universidade de Londres é rival da Universidade de Cambridge, e muito defensora da cidadela neoliberal. Ele, então, publica um artigo, um ano depois, em 1937. Esse artigo se chama Mr. Keynes and the Classics. Eu já falei dele para você. Esse artigo, então, ele enquadra o Keynes numa teoria que a gente conhece hoje como ISLM, e essa teoria, ela é, vamos dizer, esse modelo, não deixa de ser um modelo matemático, ele tem uma representação gráfica, que a gente trabalha com essa representação gráfica em termos práticos, mas ele é absolutamente matemático, e o Hicks passa a situar a contribuição do Keynes como um caso particular da economia do equilíbrio geral. Então,
sem nenhum prejuízo ou ameaça à cidadela que vinha sendo construída. Então é assim que Keynes é incorporado dentro da teoria econômica. Ele, a partir de 1937, ele então não é mais lido, tudo que se precisa é ler o artigo do Hicks, que é uma síntese, e o Keynes vai para as bibliotecas. E os governos, eles passam a adotar o Keynes como uma estratégia de política econômica. Em que sentido? Conforme nós vamos ver, o Keynes ele defende que a instabilidade econômica seja combatida com gastos públicos. Em momentos de instabilidade, a gente deve evitar a instabilidade com um aumento de gastos públicos, para criar aquilo que ele chama de demanda efetiva. Nós já vamos conversar sobre isso. E ao fazer isso, ao defender os gastos, o Keynes então justifica a política de grupos de interesse que estão dominantes no mundo inteiro. E nesse momento, lá para o pós-guerra, num mundo em que era necessária a reconstrução, o esforço de reconstrução do mundo, e, portanto, a indústria e a infraestrutura, elas eram muito valiosas, né? Porque elas precisavam ser reconstruídas. E aí, com isso, os gastos públicos eles são efetuados para facilitar, viabilizar, induzir a reconstrução da Europa no pós-guerra, e isso gera aquilo que a gente conhece hoje como estado de bem-estar social. Quer dizer, eles lá na reconstrução, eles deixaram um legado, né, do século XX para o século XXI, um legado de uma experiência de estado de bem-estar social, onde a desigualdade ela não é tão acentuada como em outros territórios, e a qualidade de serviços públicos é muito boa. Então, a população como um todo paga impostos e vive uma vida que pode ser comparável. Eu me lembro, por exemplo, de uma série recente que eu assisti nesses streams aí, que mostrava a prefeitura da Dinamarca. A Dinamarca é um estado nacional pequeno, mas muito bem sucedido do ponto de vista de políticas públicas, né, de estado de bem-estar social. E a prefeita ia trabalhar de bicicleta junto com todo mundo, tinha uma vida, marido, filho, ela era uma pessoa comum, ela não ficava destacada numa capital do país, junto onde se concentra o poder político, e ali ela vive o dia inteiro em função de tramóias públicas. Não, a prefeita era uma espécie de uma síndica de uma dimensão maior do que um condomínio. E ali, com isso, ela trabalha, ela tem um trabalho sério, enfim, mas, em princípio, o estado de bem-estar social supõe, então, o foco no humanismo, né? É o triunfo do humanismo. No hemisfério sul, no pós-guerra, a gente vai assistir à montagem de uma experiência de desenvolvimento econômico. Então, em alguns países, o gasto público ele viabilizou, não é verdade, a montagem de uma infraestrutura seguida de um processo de industrialização, em alguns casos. Então, as menções brasileiras permitiram que o Brasil atraísse investimentos estrangeiros de tal ordem que a nossa industrialização ela foi adiante. Quer dizer, o Brasil hoje conta com um parque industrial integrado, semi-autônomo, muito respeitado, muito importante, em bases nacionais. E por que isso? Em primeiro lugar, pela nossa dimensão, pelo nosso mercado interno, mas também, claramente, pela nossa localização dentro da América do Sul, né? Então, o Brasil se oferece mesmo como um entreposto industrial para o restante da América do Sul. De uma forma ou de outra, a gente vai assistir no pós-guerra a montagem de um estado de bem-estar social no hemisfério norte e no hemisfério sul, um estado de desenvolvimento. Essa é a experiência neo-keynesiana. Ela é conhecida como experiência neo-keynesiana. É a experiência dos ISLMs, onde a política pública era pensada em torno do ISLM. Então, desde já eu destaco para vocês que nós vamos terminar essa aula aqui, nós vamos começar uma leitura de 3 ou 4 capítulos do livro, onde é apresentado o modelo do ISLM, e é assim que vocês vão ler e conhecer o Keynes antes da aula que vem. Vocês vão cair dentro e vão entender como é que é o Keynes segundo os neo-keynesianos. Em sala de aula, o que inclui aqui agora, nós vamos conversar sobre o Keynes que foi o Keynes original. Aquele Keynes revolucionário que ficou dormindo dentro das bibliotecas durante praticamente todo o século XX. O Keynes original, ele é, vamos dizer assim, resgatado, né? Ele é acordado, revivido, nos anos 70, lá na Califórnia, principalmente, mas não apenas, aonde autores revisitaram
não apenas a obra, não mais apenas a obra da teoria geral, mas eles agora vão revisitar tudo que o Keynes escreveu e que ficou reunido naquilo que a gente conhece hoje como Collected Writings of John Maynard Keynes. Isso encontra disponível, custa uns 6, 7 mil reais, você compra e está publicado, o pessoal leu, estudou e resgatou o Keynes. Então hoje nós temos uma corrente de pensamento em economia que chama-se pós-keynesiana. A corrente pós-keynesiana, a qual eu humildemente me filio, essa turma, esse clube, é um clube muito pequeno de pessoas que estudou o Keynes de verdade, tudo, portanto, tem na cabeça uma economia bastante refinada para análise da história e da economia política. Então, é esse Keynes que eu vou ensinar para vocês aqui. É o Keynes da teoria geral, o Keynes enigmático, é o Keynes iniciático, se vocês preferirem. É um Keynes que a gente não consegue aprender se não for pela mão de um mestre, né? Então, eu tive meu mestre já faleceu, Fernando José Cardi Carvalho, que foi um homem que estudou lá fora com pós-keynesianos da década de 70 e que trouxe para o Brasil, junto com outros, o pensamento original do Keynes. E eu sou uma espécie de eu sou um dos discípulos desse gigantesco professor que não é apenas meu, mas felizmente de muitos brasileiros, e que hoje nos ajuda a inspirar as políticas públicas. Boa parte do que o presidente Lula está anunciando como iniciativas econômicas deriva dessa matriz nossa. Então, por isso que não me surpreende, pelo contrário, vocês vão encontrar aqui, no mais das vezes, um eco positivo aqui para o que vai ser feito daqui em diante. Tá? Então, nós vamos conversar também um pouco sobre isso hoje, eu apresentar o princípio da demanda efetiva. Então, vamos lá. Já colocado aqui quem é o Keynes, qual a importância da sua obra, eu vou eu vou tentar organizar o pensamento Keynes em 3 blocos teóricos interconectados. O princípio da demanda efetiva, né? A teoria de portfólio, que contempla a determinação da taxa de juros e todo o lado monetário, e, finalmente, um componente das expectativas, que, na minha opinião, talvez esses 3 blocos teóricos trazem contribuições absolutamente geniais, originais, realistas, para o entendimento do mundo que está lá fora. E nós vamos hoje começar pelo princípio da demanda efetiva. Para que vocês entendam o princípio da demanda efetiva, eu vou contar aqui uma historinha, né? Os economistas, eles adoram historinhas, e eu vou contar aqui para vocês mais uma que eu inventei aqui para explicar o que é isso. Que historinha é essa? Vamos imaginar numa comunidade da Rocinha, existe uma família lá de trabalhadores, gente honesta, gente de bem, que recebe lá um dia uma visita de um representante de uma TV a cabo. E esse representante, ele então entra na casa para instalar o serviço e diz assim: olha, para instalar mais 2 pontos, além desse que eu estou instalando, vocês vão pagar mais R$ 100 por mês a vida inteira. Agora, se vocês quiserem me dar uma cervejinha, eu instalo esse teu ponto adicional aí, a gente fica tudo certo um com o outro, aí você paga só a instalação. Bom, tá claro que a alternativa B é uma alternativa absolutamente ilegal, pirataria, né? Absolutamente condenável do ponto de vista ético, jurídico, institucional. Eu não estou querendo discutir isso, tá? É apenas um exemplo fictício, mas ele tem implicações que eu acho que poderiam ser profundas. Mas eu não quero discutir isso agora, não. Talvez no curso de Direito essas coisas fossem um pouco mais úteis, mas no curso de Economia é apenas um exemplo fictício que a gente vai, vamos dizer assim, desconsiderar o aspecto da legalidade e vamos normalizar. Vamos imaginar um país onde a ilegalidade ela foi normalizada e essas coisas são absolutamente comuns, normais e aceitáveis. Vamos imaginar isso. E aí, o morador dessa casa, então, vai examinar as 2 alternativas pensando no princípio da demanda efetiva. Ele vai pensar assim: bom, se eu der R$ 100 para essa empresa, em primeiro lugar, eu vou abrir mão
da minha escolha para onde vão R$ 100 todo mês. A gente chama isso abrir mão do comando sobre o gasto. Sim, porque eu posso escolher gastar ou não. Mas depois que eu escolher, eu não posso mais. Uma vez que eu tenho escolhido a direção do meu gasto, o destino do meu gasto, eu não posso mais voltar atrás. Essa é a seta do tempo. E aí acontecimentos históricos e econômicos se sucedem, se desdobram, a partir das minhas decisões de gasto. Então é isso que nós estamos fazendo agora, vendo as implicações da decisão de gasto. Então, voltando ao morador, ele vai perceber que esses R$ 100 que ele vai gastar, aí vão ser renda da empresa de TV a cabo. Então, o que é gasto dele vira renda da TV a cabo. O que é renda da TV a cabo agora? A TV a cabo vai pegar um pedacinho daqueles R$ 100 e vai pagar aquele companheiro que está ali chegando, vai pagar os funcionários, os empregados, manter o emprego das pessoas, o que é muito importante, né? Mas ela vai pegar um bom pedaço também desses R$ 100 e vai pagar juros. Vai pagar juros que são devidos, porque a empresa está endividadíssima, por suposição. E aí, portanto, esses juros foram tomados no estrangeiro, e na hora que a gente paga os R$ 100, um pedaço importante deles vai ser direcionado para fora, para o estrangeiro, para pagar os juros. E aí, com isso, vão embora aqueles recursos e aquelas possibilidades de desdobramento. Agora, vamos ver aqui o segundo exemplo. Eu pego os R$ 100, ou o morador pega os R$ 100 e dá na mão do prestador de serviço. O que é gasto do morador vira renda desse prestador de serviço. Não mais da empresa, desse cara, muda tudo. E aí esse sujeito leva os R$ 100 para o lugar onde ele mora. Aí ele mora num lugar onde a mulher dele pega os R$ 100 e leva na mercearia, paga a lista lá da mercearia. O que é gasto do trabalhador agora é renda da mercearia. O que é renda da mercearia? Ela também vai pagar o funcionário lá da mercearia. Quando ela paga o funcionário da mercearia, o gasto da mercearia vira renda do funcionário deles lá. Agora, o que é renda desse funcionário, ele vai pegar e vai pagar a escolinha lá do filho dele no lugar. O que é gasto dele vira renda da escolinha do lugar. Aí a escolinha vai pagar a professora do lugar. Aí o que é gasto da escola vira renda da professora. O que é gasto da professora agora vira renda na academia de ginástica. O que é renda na academia de ginástica vira... Vocês entendem? Existe um circuito formador de gasto-renda que no seu curso, na sua trajetória, ele gera riqueza. Aqueles entes da realidade que nos cerca, que participam desse circuito de gasto-renda, de alguma forma eles são parte da formação de gastos, receptáculos de gastos e autores de renda, nesse sentido, né? Quer dizer, eles recebem gastos e realizam gastos e, portanto, geram renda. Esses atores econômicos, essas unidades econômicas, vão ser os construtores sociais da realidade. A cada decisão, o que constrói a unidade de análise da construção social da realidade é o gasto. É através do gasto que a gente, ao tomar a decisão de para onde ele vai, a gente direciona circuitos formadores de gasto-renda de maneira diferente. E para onde vai o nosso circuito formador de gasto-renda, se forma atividade econômica, surge atividade econômica. Naqueles lugares onde o gasto-renda ele não é direcionado, não existe atividade econômica. E nós vamos observar desemprego e miséria. Então, uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, ela atrai gasto do Brasil inteiro e do mundo inteiro, gerando demanda efetiva ou atividade econômica. Quer dizer, demanda efetiva ela é um sinônimo para atividade econômica. Quanto maior a demanda efetiva, maior a densidade dos circuitos formadores de gasto-renda. Maior ali a atividade, não é circulação de moeda, percebam. Nós não estamos falando de moeda aqui, nós estamos falando de gasto. O gasto ele pode ser financiado de diferentes maneiras. Ele pode ser financiado com dinheiro do próprio bolso, moeda, ou ele pode ser financiado com crédito. É indiferente a maneira como ele é financiado. Portanto, para o Keynes, a poupança é o resíduo. Ela é o resíduo que se forma a partir da decisão de gasto. Por exemplo, eu resolvo comprar um jet ski porque o ex-presidente adora, eu sou fã dele, quero comprar um jet ski. Me divido todo e compro o jet ski. O que é gasto meu é renda da empresa de jet ski. Ok.
Eu estou direcionando o gasto-renda para aquele espaço econômico. Naturalmente que eu vou contrair uma dívida, o que não quer, que é equivalente a dinheiro amanhã. Então, assim, não entra exatamente na decisão econômica a disponibilidade ou não de financiamento, quanto for os juros. Não, nesse momento, nós não estamos falando disso. Nós não estamos falando dos condicionantes da decisão. Quer dizer, do que depende a decisão econômica. Nós estamos olhando a natureza da decisão econômica e seus efeitos. O gasto, na sua trilha de formação de gasto-renda, ele produz atividade econômica. O que significa dizer que se numa comunidade não tivesse informalidade, nós praticamente não teríamos circuitos de formação de gasto-renda, porque boa parte do emprego e da renda ali é informal. Então, ela depende, a comunidade depende de atitudes como essa que eu acabei de falar para vocês, de pirataria, de roubo de carga para vender biscoito e levar dinheiro para a comunidade. Ah, professor, mas isso tudo é ilegal. Claro que é ilegal, mas é a maneira como as pessoas encontram. Não estou aqui condenando nem julgando, vejam, não tem nada de juízo aqui. Mas eu estou analisando a realidade. Essa é a maneira como as pessoas encontram para sobreviver, para participarem dos circuitos formadores de gasto-renda. Porque aqueles que não participam dos circuitos formadores de gasto-renda são excluídos das economias de mercado. Excluídos. E, ao serem excluídos, vão experimentar o que há de pior. Vocês entendem a gravidade do desemprego? O que determina o emprego? É a pergunta do Keynes. Vejam, é uma pergunta diversa da pergunta do equilíbrio geral. O que determina a ordem econômica? Nós aqui não estamos preocupados com preços, com inflação, com equilíbrio de preços. Nós aqui estamos preocupados com emprego. Então, o que determina o emprego? Resposta do Keynes. O que determina o emprego é o gasto-renda no tempo. Poxa, professor, por que você está misturando causa e efeito, gasto e renda no tempo? Porque há relações circulares de determinação. Nós já vimos isso. Que tipo de relações circulares de determinação? Eu vou passar um texto para vocês lerem, o texto do Dillard, onde isso fica muito claro. Mas ela é basicamente desse tipo que eu estava contando para vocês aí em outras aulas. O aumento do gasto de consumo, por exemplo. Né? Nós agora estamos com as famílias endividadas. As famílias endividadas, elas não têm como consumir. Então, uma das primeiras medidas do governo Lula vai ser reduzir o endividamento das famílias, através de renegociação. Eu não sei como é que ele vai fazer isso. Os bancos públicos financiando a longo prazo, as famílias, não sei como é que ele vai fazer isso. Mas existem diferentes maneiras. O que importa é o efeito da desalavancagem das famílias. Quando acontece isso, aumenta o gasto de consumo. Vai aumentar o gasto de consumo. Nós vamos fazer com que aumente o gasto de consumo. E aí, através disso, nós vamos produzir atividade econômica. Como assim, professor? As pessoas consumindo mais, elas demandam mais serviço, elas produzem mais renda. E ao produzirem mais renda, elas vão produzir mais emprego. Mais atividade econômica, mais emprego. Então, o aumento do consumo contribui diretamente para o aumento da atividade econômica e para o aumento do emprego. Como? Gerando novos circuitos de gasto-renda. Vamos ver como isso funciona. Eu, Marco Aurélio, saio daqui, pego minha namorada, vou para Búzios, chego lá, eu almoço, fico numa pousada e almoço no restaurante. O que é gasto meu vira renda da pousada. O que é gasto meu vira renda do restaurante. Essa renda do restaurante da pousada vão ser, vamos dizer, retransmitidos como canais de transmissão dentro de um ambiente econômico aberto, claro, mas um pedaço vai ficar em Búzios, gerando emprego e renda em Búzios. Dessa maneira mesmo que eu mostrei para vocês no caso da TV a cabo. Quer dizer, o que é gasto meu é renda do outro, o que é gasto do outro é renda do outro, e papapá. E se você tiver isso circulando dentro de um determinado domínio econômico, eu vou chamar isso de território. Se você tiver dentro de um território o aprisionamento do circuito formador de gasto-renda, você tem emprego infinito ali. A manutenção do emprego é infinita, simplesmente pelo consumo. Do jeito mesmo que o equilíbrio geral espera. Só que de uma outra maneira. De uma maneira com um fundamento microeconômico aderente com o tempo histórico. Né? Veja como é que o equilíbrio geral faz a coisa. É o início dos tempos e o fim dos tempos. Não tem um meio do caminho, que é tudo que importa. Quer dizer, o que acontece no meio do caminho? Não importa. Como assim? O meio do caminho é a história. O nome disso é história.
Então, o Keynes vai permitir para a gente compreender a história. Por quê? Porque o circuito formador de gasto-renda ele se dá no tempo e no espaço geográfico concreto. Não são espaços euclidianos imaginados. O circuito formador de gasto-renda ele acontece no espaço concreto e no tempo concreto, histórico. Ou seja, nós estamos falando de uma determinada comunidade. Por exemplo, a tribo dos Yanomamis, lá em Roraima, recebem visitantes do mundo inteiro, o ano inteiro. Ali se tem uma poderosa injeção de demanda efetiva, uma poderosa injeção de gasto-renda. Resultado, eles têm um padrão de consumo muito elevado. Então todo mundo tem microcomputador, carro, papapá, papapá. Ah, mas isso então é uma safadeza dos índios? Claro que não, isso aí é o que eles atuando numa porção do território que consegue capturar gasto-renda. O entorno daquilo já não consegue mais. É a ideia da formação também do centro e da periferia. Quer dizer, no centro você vai ver a confluência de gasto em direção ao centro. E aí a formação de renda e, vamos dizer assim, a alta densidade da demanda efetiva no centro. Nos centros urbanos, por exemplo, nos enclaves mais prósperos, onde o comércio é intenso e de boa qualidade, nos shopping centers mais próximos. Ali é um grande circuito acumulador, é um grande espaço acumulador de demanda efetiva, irradiador de demanda efetiva. Então, assim, na medida em que a gente se afasta para a periferia, essa demanda efetiva volta pouco para lá. Quer dizer, o espalhamento da demanda efetiva em direção à periferia é menor. Por que é menor? Porque ali há menos oportunidades de gasto. Mesmo quem mora na periferia vai consumir no centro. Se quem mora no centro consumisse na periferia, a demanda efetiva seria formada a partir da periferia. Vocês entendem? É por essa razão, por exemplo, que as exportações de um país contribuem extraordinariamente para a criação de empregos. Porque quando a gente exporta, é um gasto do estrangeiro com a gente. Então, o que é gasto do estrangeiro é renda nossa, brasileira. Ao gerar renda no Brasil, nós trazemos para cá circuitos formadores de gasto-renda. E nós vamos produzir emprego e atividade econômica no Brasil. Então, a exportação ela participa da formação da atividade econômica, assim como os gastos de consumo. E assim como as importações também. As importações têm o efeito inverso. Quer dizer, na medida em que a gente importa, brasileiros importam, são gastos de brasileiro no exterior. São circuitos de gasto-renda que estão sendo desviados para outros países. Eles vão passar a produzir atividade econômica em outros países. Então, a balança comercial, o resultado da balança comercial, é importantíssimo para o país, na medida em que ela vai indicar o sinal da criação de emprego. Se o Brasil importa muito mais do que exporta, significa que nós estamos destruindo atividade econômica e empregos em termos líquidos. Ficou claro para vocês? Então, a política de comércio exterior ela é tão importante para o emprego quanto é a política de desalavancagem das empresas, das famílias, para consumo. Então, vocês podem esperar aí do governo Lula também uma atenção muito especial ao apoio à exportação. Então, não vamos dar mole. Como é que isso foi nos últimos 8 anos? Deus dará. Deus dará. Laissez-faire. Os mercados resolvem, não precisa o governo brasileiro entrar nisso. Alto lá. Existem determinados segmentos onde, sem a presença do Estado Nacional, as empresas simplesmente não conseguem vencer as barreiras comerciais. O jogo lá fora é de poder de dinheiro. Você está falando do quê? Professor de sandália havaiana? Não, eu não estou falando de sandália havaiana. Eu estou falando de siderurgia, por exemplo. Papel e celulose. Eu estou falando de setores parrudos, fazem diferença na balança comercial. Então, sem a atuação do Estado brasileiro, dificilmente esses setores industriais conseguem se expandir, porque eles dependem da expansão no exterior. E dessa expansão dependemos nós. Então, assim, mas a gente está apoiando as empresas, cavalos vencedores. Sim, é claro, a gente tem que olhar para a economia como ela é. Não é como a gente gostaria. Os mercados não são todos iguais. O Brasil possui alguns setores industriais em que ele tem competitividade, outros não têm. Setores econômicos, outros não têm. Então não adianta deixar o mercado decidir isso. A gente tem que empurrar o Brasil na direção daqueles setores em que ele tem mais condições de capturar a demanda efetiva internacional, porque esse é o jogo.
E o que está em jogo é o emprego dos brasileiros, o bem-estar dos brasileiros. Então o Estado tem que atuar com todas as forças. O jogo é pesado. Tá claro? Então isso justifica gastos públicos também. Não é só para desalavancar financeiramente as famílias. Também justifica gastos públicos o apoio às empresas, ao capitalismo brasileiro, na sua guerra comercial no exterior. Entende? Então a demanda efetiva, ela é, em última instância, uma medida da atividade econômica. A gente, quando fala em atividade econômica, a gente fala em termos genéricos, mas agora a gente já compreende como que ela se forma, como que ela se dá, como que ela se constrói, como ela se distribui ou não se distribui. A atividade econômica ela não vai ser igualmente distribuída. Nós vamos ter tecidos sociais, tecidos econômicos, que vão ser pobres de atividade econômica e eles vão gangrenar. Isso vale para a periferia das grandes cidades, isso vale para a periferia do sistema internacional. Quer dizer, nós podemos estar pensando no Brasil em relação à hierarquia internacional, como país periférico e recebedor de gastos numa escala muito menor do que, por exemplo, os países desenvolvidos, Japão, China, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos. Aonde? A troca de demanda efetiva com o exterior é muito intensa e eles se beneficiam, o saldo é positivo. Então, o crescimento da atividade econômica desses países ao longo dos anos, o crescimento da demanda efetiva, mostra a pujança da economia desses países. Ah, professor, você já deve estar começando a ter umas dúvidas assim, professor, então o Auxílio Brasil que foi dado aí, essa farra fiscal de orçamentária que foi feita no final do ano por motivos eleitorais, e claramente eleitorais, ela tinha como objetivo aumentar o emprego no curto prazo e gerar, então, uma falsa sensação de bem-estar social, porque isso não se sustenta. Número um, não se sustenta. Não se sustenta porque não está encadeada essa política, essa ação de política, não está encadeada com uma estratégia sustentável de crescimento da demanda efetiva. Não está. E, número dois, ela vai produzir emprego, sim. Vai produzir emprego. Ao contrário do que diz o neoliberalismo, né? Pela teoria quantitativa da moeda, a gente teria só inflação, a gente não teria nada de impacto no emprego. Mas o neoliberalismo não está correto, lamento. E, de fato, pelo princípio da demanda efetiva, a gente já vê que derramar um gasto gigantesco do Estado brasileiro sobre a sociedade brasileira a partir da base, quer dizer, a gente está injetando demanda efetiva na base da sociedade brasileira, aumentando o gasto de consumo na base da sociedade brasileira, do dia para a noite. Quer dizer, a galera que não tinha o que comer, não tinha o que vestir e tal, com o Auxílio Brasil, ela está começando a ter o que comer, gastar, está podendo gastar, participar do circuito de gasto reto. E, portanto, não morrer de fome. Ao fazer isso, você já produz atividade econômica e emprego. Então, assim, para os keynesianos, trata-se claramente de uma medida eleitoreira. Só na cabeça dos neoliberais é que isso aí não vai produzir inflação, atividade, emprego, né, atividade econômica, vai tudo em inflação. Não. Pelo que a gente conhece, demanda efetiva, fica absolutamente claro que o impulso de crescimento da atividade vai ser gigantesco. Gigantesco porque atua a partir da base. Como assim, professor? Imagina que eu resolvo, que o ministro da Economia resolve não fazer esse Auxílio Brasil, resolve fazer uma outra coisa. Resolve promover o crescimento da economia desonerando as grandes fortunas, quer dizer, diminuindo o imposto das grandes fortunas, como queria aquela maluca lá na Inglaterra. Né? Então você propõe diminuir a taxação das grandes fortunas. Ou seja, quem tem grandes fortunas vai ter mais recursos disponíveis para gastar. Esses caras necessariamente vão gastar? Você tem certeza que esse dinheiro vai voltar para a sociedade como demanda efetiva? Ou ele vai desviar esses recursos para a poupança? O que significa desviar esses recursos para a poupança? O que significa não gastar aquilo que você ganha. Peraí, professor, para tudo. Então a poupança, vocês ensinam isso lá atrás. A poupança é o sacrifício no consumo. Já vou te abrir o caminho aí, Arthur. A poupança, que é o sacrifício do consumo, ela em princípio, ela é danosa
para a economia do jeito que você está falando, porque na medida em que as pessoas poupam, elas deixam de gastar. Quando elas deixam de gastar, elas deixam de produzir atividade econômica, elas deixam de gerar circuitos, dar continuidade aos circuitos geradores de gasto-renda. Elas estancam os circuitos de gasto-renda. Elas enfraquecem, elas sangram a demanda efetiva. Sim, é verdade. O efeito da poupança sobre a sociedade é contrário à criação de emprego. É o contrário do que fala o neoliberalismo. Quer dizer, incentivar a poupança com o aumento da taxa de juros leva à diminuição do investimento e não o aumento. Diminuição do consumo e não o aumento. Diminuição da atividade econômica e não o aumento. Pode falar, Arthur. Eu fiquei um pouco curiosa, não sei se eu entendi errado. Você falou da questão um pouco da rombo fiscal que deu esse Auxílio Brasil. Então, o Lula vai manter isso para o ano que vem, né? Tá tentando, pelo menos pela PEC dele lá. Você acredita que isso seja bom ou... Não, então, o ideal era você pegar esse dinheiro e colocar em canais, porque aí é que vem a qualidade do gasto. Essa é a discussão no projeto nacional. O que é o projeto para o Brasil? O projeto para o Brasil é um projeto de como gastar. Como gastar assim, professor? Como gastar produzindo o máximo de atividade econômica e emprego possível. Não em apenas um lugar, mas em todos. Percebem? Então, fazer política pública é pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, o efeito tem que ser em todo o Brasil. Segundo, eu tenho que beneficiar os mais pobres. Primeiro, porque se eu ataco direto os mais ricos, pode ser que essa coisa não gere efeitos sobre o gasto renda do jeito que eu gostaria. Então, se você me perguntar se está errado, condena, cara, condeno. Todos nós estamos condenando, porque isso aí foi um quem quer dinheiro. E quem quer dinheiro não resolve nada, porque não tem nenhuma estratégia. Isso vai ser consumido. O dinheiro vai embora do país, o dinheiro vai pagar juros, o dinheiro vai para o mercado financeiro, o dinheiro vai embora do circuito formador de gasto-renda, da forma de sangrias que a gente vai chamar de poupança. Toda vez que alguém faz uma aplicação financeira, isso é uma poupança. Você está tirando dinheiro que poderia ser empregado em gasto, em atividade econômica, e você está deslocando para uma esfera da poupança que não gera atividade econômica. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Arthur, não é possível tirar nesse momento o Auxílio Brasil. Não é de uma hora para outra que a gente vai fazer isso. Porque se a gente fizer isso, a gente causa um tombo nos mais pobres. Eles vão voltar a sentir fome da noite por dia. Por quê? Porque os mecanismos de criação de emprego não estão colocados em marcha. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse ano que vem? A gente vai ter que manter o gasto junto à base da sociedade para produzir essa atividade econômica em todo o Brasil e sustentar a demanda efetiva, o emprego e a renda em todo o Brasil. Professor, mas você está dando dinheiro. Sim, nós estamos dando dinheiro. Isso aí é uma coisa horrorosa. Não tem que dar dinheiro. Tem que exigir contrapartida. Tá bom, então você tem que botar seu filho na escola. Tá bom, então você tem que plantar árvore. Tá bom. Sei lá, a gente tem que pensar em coisas que gerem encadeamentos posteriores sobre a economia real. Não é o que está sendo feito. É dar dinheiro. Então, toma dinheiro. Só que esse toma dinheiro já segura a demanda efetiva enquanto a gente desenvolve mecanismos que vão criar emprego para que daqui a pouco a gente possa tirar esses recursos de demanda efetiva da base e o próprio emprego que está sendo criado agora já vai compensar. É o emprego que vai gerar a demanda efetiva, que é a melhor maneira da gente gerar a demanda efetiva, com a criação de empregos de boa qualidade. Porque eu não gero só esse mês, gero esse mês, gero no outro, gero no outro, gero no outro. A gente está devolvendo dinheiro para a base da sociedade na forma de gasto, na forma de salários, não é isso? E aí a demanda efetiva ela alcança todos, e não apenas alguns, não apenas algumas porções do território, mas todas as porções do território. Essa coisa é importantíssima. Aonde nós vamos criar emprego, professor? Em toda parte, mas principalmente na Amazônia. Empregos de boa qualidade tem que ser na Amazônia. Por quê? Porque nós temos que atrair para lá o que há de melhor e não o que há de pior. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos ver. Isso aí não tá. Cada um tem uma proposta. A minha, por exemplo, seria chamar as farmacêuticas mesmo, chamar os cientistas. A Alemanha está na pior, né? Quanto custa um cientista alemão de primeira linha? Custa menos que o Neymar, eu garanto para vocês. Então a gente poderia trazer tranquilamente aí um time, uma seleção de cientistas por um valor ínfimo, dando para eles casa, comida, roupa lavada, na Amazônia, no paraíso ecológico,
dando segurança para eles, dizendo, olha, vocês agora vão morar aqui. E aí eles vêm. Isso já foi feito em outros lugares, em outros tempos. Então, o Brasil tinha que se preocupar com isso. Vamos montar artificialmente, o Estado brasileiro vai montar um conjunto de centros de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia com apoio da indústria internacional. Vamos montar isso. E aí quem vai se empregar? Ah, gringos, mas também brasileiros. E aí com isso nós vamos ter cidades na Amazônia de boa qualidade, porque brasileiros com salários elevados vão estar na Amazônia. E aí, produção de emprego, de circuitos formadores de gasto-renda na Amazônia. Se não for assim, de novo, a maneira como os amazônidas vão conseguir para se inserirem dentro dos circuitos de gasto-renda é através da ilegalidade e da informalidade. Eles não fazem isso porque eles são malvados, eles fazem isso porque não há outra alternativa. O garimpo ilegal, ele prospera com a ajuda de gente boa, não é só bandido. Tem gente trabalhando lá, ganhando salário. Esse é o empreendedorismo da Amazônia. Então, se só tem esse, aonde as pessoas vão se empregar? Elas vão ficar com discussões acadêmicas, teóricas, a respeito do que é certo e o que é errado? É claro que não. Então, quando a gente vê o pragmatismo da história, a gente tem que atuar na realidade como ela é. Reconhecer como ela é. De maneira a gente atuar sobre ela, e não sobre aquilo que a gente gostaria que fosse. Não adianta ficar falando, eu vou combater carbono. Isso aí é tudo uma besteira. Você quer combater a questão do meio ambiente, vai atrás do que é ilegal. Para ir atrás do legal, você tem que fornecer algo que seja legal, para botar no lugar. Não é sacanagem com as pessoas, senão deixa elas viverem na legalidade, pelo menos elas estão vivendo. Vocês entendem? Foi mais ou menos isso a constatação aí do governo anterior. O neoliberalismo não produz demanda efetiva na Amazônia, então deixa a galera fazendo o jeito que tem que fazer lá. Lavo minhas mãos. Não, não é assim. A gente tem que ter uma estratégia, um projeto. A coisa não é tanto faz. Responde a tua pergunta, né, Arthur? Respondeu sim, obrigada. Então, seguindo. De todas as formas de gasto, eu até agora falei de duas formas de gasto, né? Falei dos gastos de consumo, né, e como eles alavancam os circuitos formadores de gasto-renda, demanda efetiva. Falei também do saldo da balança comercial, como é que ela gera emprego também e renda no país. Eu agora vou falar do terceiro. Falei também dos gastos públicos, né? E como que os gastos públicos eles criam demanda efetiva onde ela não existe. Quer dizer, o Estado Nacional ele tem a capacidade, a potência de criar demanda efetiva e emprego. Então, mas ele vai se endividar para isso. Não tem problema, a dívida é na nossa própria moeda. Se a gente crescer, se o gasto for bem feito, o Brasil cresce e amanhã ele é maior para pagar esses juros que a gente tem hoje. A gente consegue pagar os juros. A ideia é da gente crescer e, ao crescer, a gente dá conta dos nossos compromissos. É assim que os países fazem. É assim que as empresas fazem também. Então, a gente aposta no nosso futuro. Tem que apostar no futuro, né? Para fazer isso. Tem que acreditar no projeto nacional. Tem que acreditar que aquilo ali vai resultar num encadeamento de circuito gasto-renda tal que o Brasil passa a ser um receptáculo líquido de gastos mundiais, aonde o componente mais importante é a exportação, é claro, mas principalmente o investimento. Então aqui entra a quarta forma que o gasto pode assumir. O gasto ele pode ser gasto de consumos, podem ser gastos ligados ao comércio exterior, podem ser gastos públicos, muito nobres, e pode ser gastos de investimento. O gasto de investimento, enquanto que o consumo corresponde aos gastos das famílias, os gastos de investimento correspondem aos gastos das empresas, principalmente. Então, é uma decisão tomada dentro do ambiente empresarial. Para ser tomada, para que o investimento aconteça, é necessário que o empresariado acredite no Brasil, acredite no projeto. E como é que o empresariado pode acreditar no projeto? Se o Estado Nacional estiver junto, gastando nesse projeto. Então, por exemplo, saneamento básico. Nós privatizamos a SEDAI, quem vai fazer o investimento no esgoto hoje no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, é uma empresa privada. Ela é que vai captar recursos, se financiar, mas ela é que vai gastar. Ela é que vai produzir o investimento, ela é que vai produzir o emprego, a renda e os circuitos de gasto-renda, atividade econômica, tudo mais, no estado do Rio de Janeiro. É a SEDAI que vai fazer isso, e suas afiliadas, suas subconcessionárias. Então, nesse caso, o investimento é privado, mas ele vai alavancar o crescimento, vai alavancar a prosperidade, o emprego e a renda. Vai fazer isso.
Mas tem situações em que, se o Estado não fizer, não tem investimento. Por exemplo, na cidade de, vamos tomar aqui por hipótese, a cidade de Cordeiro, no município de Cordeiro, no estado do Rio, dificilmente vai ter condições de tamanho de mercado, de viabilidade, para se privatizar, por hipótese, dizendo que a prefeitura, não sei qual é a situação da água e esgoto de Cordeiro, mas vamos imaginar que lá a prefeitura tenha ficado com a concessão e que não queira delegar isso para ninguém. Então, ou a prefeitura entra gastando com saneamento, ou não tem saneamento. Então, às vezes, o gasto público ele tem que acontecer como investimento também. Mas aqui, quando a gente fala na aula de economia, e a gente fala do investimento, nós vamos falando do investimento privado. É uma convenção. Então, quando a gente fala de gasto público, ele pode ser gasto de custeio ou pode ser gasto de investimento. E o investimento estrito sensu, ele vai ser só investimento privado. O que é o investimento privado? O investimento privado, ele corresponde à expansão da capacidade instalada. Expansão da capacidade instalada significa produzir mais amanhã do que nós produzimos hoje. Ou seja, expandir a oferta. Se a gente vai expandir a oferta, a gente está deslocando as curvas de preço para baixo, mantida a curva de demanda. Portanto, em tese, a gente está combatendo a inflação com o gasto de investimento. Então, gasto de investimento, além de produzirem atividade econômica, eles combatem a inflação futura. Então, eles são o gasto mais nobre que existe na economia. Só que só tem um problema. Enquanto que os gastos de consumo eles são realizados assim, quase que automaticamente, se você botar dinheiro na mão das pessoas, elas gastam, já os gastos de investimento não são automáticos. Os gastos de investimento eles têm que ser tratados como função, principalmente das expectativas futuras dos empreendedores, dos empresários, mas também em função do que a gente vai ver mais na frente da taxa de juros, né? Os empresários vão ter uma decisão racional se vale a pena ou não investir. Vai valer a pena investir se o valor a ser gerado com o empreendimento no futuro superar aquele valor que vai ter que ser captado ou financiado para você realizar o investimento. Então é assim que o empresário pensa. Mas quando ele toma a decisão junto com os banqueiros, quando isso acontece, a decisão de investimento é tomada, se produz atividade econômica, se produz emprego, se produz benefícios, principalmente no entorno da indústria, de onde vai ser instalado. Então, quando o Estado Nacional, quando a gente pensa, tá bom, já entendi, a Petrobras agora com o governo Lula, ela vai se dedicar ao refino. Não tem essa coisa de ficar distribuindo o lucro todo para os acionistas vagabundos, não. A Petrobras vai ter um plano de investimentos, e nesse plano de investimento ela vai reinvestir lucros, ela não vai distribuir lucros, ela vai reinvestir lucros, e uma boa parte desse reinvestimento vai se dar na constituição de um parque de refino próprio da Petrobras, para que a gente não precise vender tudo em dólar. Legal, vai ser um parque de refino, né? Aonde vai se localizar esse parque de refino? Então, essa discussão dentro da Petrobras é uma discussão técnica, claro. Tem a ver com os dutos, com a infraestrutura e papapá, papapá, papapá. Mas essa discussão técnica, ela também tem fortes implicações sobre uma discussão política com os governadores. Vocês podem imaginar. Porque dependendo de aonde a gente for situar esses complexos petroquímicos, nós vamos ter uma poderosa injeção de demanda efetiva. Aí alguém vai levantar o dedo assim e vai falar: professor, você pode falar melhor sobre o polo petroquímico do Comperj ali, Itaboraí? Eu falo, exato, esse é o contra-exemplo. Nós lá atrás tomamos a decisão de estabelecer alguns polos petroquímicos no Brasil. Um deles era lá em Suape, né, no Porto, e o outro era ali o Comperj. E, bom, houve a desmontagem do projeto brasileiro, vocês bem sabem como isso funcionou. Eles vieram com tudo, acabaram com o que a gente estava fazendo, interromperam o projeto brasileiro. No lugar se estabeleceu o caos dos mercados, e agora a gente está voltando a pensar no projeto brasileiro de novo. O mesmo projeto. A gente quer o polo do Comperj. E como é que nós vamos terminar esse polo do Comperj? A Petrobras vai ter que investir dinheiro ali junto com outras empresas privadas. E ao fazer isso, vai gerar, esse é o meu ponto, vai gerar poderosamente circuitos de gasto-renda novamente ali no entorno do Comperj. Vocês viram o que foi o primeiro movimento. Aquela região lá hoje está abandonada. Mas ela, em algum momento, ela experimentou um boom de atividade econômica antes mesmo dos investimentos se realizarem.
Outros investimentos vieram se realizando antes, junto com o investimento do Comperj. Então, quando a Petrobras toma decisões dessa natureza, ou as empresas tomam decisões de investimento, junto da decisão de investimento vão outras decisões de investimento. Se todos os empresários tomam decisões de investimento juntos, o fenômeno se autorrealiza. E o Brasil cresce. Cresce de maneira sustentável. Não é preciso mais o Estado Nacional gastar dinheiro para Bolsa auxílio econômico. Agora não é mais necessário o Brasil gastar dinheiro orçamentário para dar para os pobres. Por quê? Porque o investimento público e privado vai criar uma contingente de empregos novos, com carteira assinada, de boa qualidade, que os miseráveis que antes estavam recebendo Auxílio Brasil agora não estão mais elegíveis. Nós não vamos mais encontrar pessoas que vão ser elegíveis para o Auxílio Brasil, porque as pessoas vão estar empregadas. Pô, professor, mas então aquilo que a gente deixa de gastar como Auxílio Brasil, o Estado brasileiro agora vai poder gastar de outra maneira, gerando mais demanda efetiva em outros lugares. Sim. Por exemplo, educação pública. Se a gente não tiver um choque de educação pública no Brasil, dificilmente nós vamos ter sucesso no nosso processo de industrialização ali na frente. Ali na frente. Eu não sei se vocês lembram, em 2012 tinha necessidade de engenheiros, faltou engenheiro no Brasil. Não tinha gente que fizesse solda, não tinha gente, um monte de profissões de engenharia, de habilidades de engenharia, foram requeridos, não tinha gente. Não tinha gente. Isso é inédito no Brasil. No mundo isso aconteceu poucas vezes. Ah, mas o Canadá precisa... Sim, alguns países desenvolvidos precisam permanentemente de engenheiros e profissões de boa qualidade. Mas a maioria forma sem necessitar. Então, o nosso Brasil tem até gente formada, mas no Brasil são 400 mil engenheiros hoje. Na China se formam 400 mil engenheiros por ano. Entende? Então, isso é um gargalo para a industrialização daqui a pouco. Então, a gente tem que tirar dinheiro do Auxílio Brasil para começar a complementar dinheiro em educação, poderosamente. Isso também vai gerar demanda efetiva. Porque as escolas vão receber recursos, vão pintar, vão receber computadores. Vocês imaginam, isso é o pintor lá da localidade que está sendo empregado e, portanto, atividade econômica. Quer dizer, a demanda efetiva é um conceito central dentro da economia. É isso que eu quero dizer para vocês. Não é possível a gente compreender a história do seu microfundamento sem a gente compreender a natureza da demanda efetiva. Quer dizer, o que nós estamos conversando aqui hoje é sobre o funcionamento microeconômico da história lá fora, do processo de construção social da realidade. A realidade é construída a partir de decisões econômicas. Ah, professor, mas não, olha só, papai casou com mamãe porque se apaixonou por ela e teve a gente. Isso foi uma decisão econômica? Não, acho que papai se apaixonar por mamãe não é uma decisão econômica, mas casar é, ter filho é. Ah, não, mas eles fizeram isso por amor. Sim, mas é uma decisão que tem implicações e gastos. E por isso vai condicionar as decisões de formação de circuito de gasto dessa família por resto da vida. Ao invés de viajar para fora, ao invés de comprar um carro novo, ao invés de ter uma casa de campo, ao invés de... Não, eu agora vou direcionar para coleginho de criança e tal. Vocês entendem? É uma outra... O que eu quero dizer é o seguinte, a realidade é socialmente construída a partir das decisões de gasto. Ah, professor, é assim que cada um de nós participa na construção da história? É assim que cada um de nós participa na construção da história. Agora, percebem que a minha contribuição como gasto é pequena para explicar a história lá fora? O gasto é desse tamanho, né? A gente tem que olhar onde os gastos são grandes. Essas decisões de gasto que são decisões de gasto que fazem a diferença. E aonde são tomadas decisões de gasto que impactam sobre a formação social da realidade no longo prazo? Quer dizer, que fazem flexões ou constroem envoltórios de futuro. Quais são essas decisões? São as decisões de investimento corporativo de grande medida. Então, as decisões relevantes para a construção social da realidade são tomadas dentro dos gabinetes das maiores corporações no alto comando. Também não é na base, é no alto comando. Então, é no alto comando das grandes corporações que nós vamos entender as decisões que impactam e constroem a realidade à nossa volta.
A ponte Rio-Niterói ela só existe porque, em algum momento lá atrás, empresários, políticos e banqueiros conversaram e decidiram que aquilo seria feito. Então, gerações de brasileiros participaram na construção, na manutenção daquela coisa e hoje se beneficiam da existência daquilo. Os circuitos de gasto-renda foram modificados permanentemente a partir da existência daquilo. Se a ponte Rio-Niterói não existisse, a realidade socialmente construída era outra. Então, os gastos de investimento, eles desenham o futuro. Eles constroem o futuro antes do futuro acontecer. Quando eles se estabelecem, na esteira dos investimentos, surgem os circuitos formadores de gasto-renda. Porque uma vez que você cria um emprego numa indústria, enquanto aquela indústria funcionar, o emprego está lá preservado. E os circuitos formadores de gasto-renda desse emprego também estarão preservados. Então, a gente não vai entender a realidade que está lá fora simplesmente olhando para os mercados amorfos, entidades abstratas, e olhando o preço de troca. Não é assim que nós vamos entender o processo de construção social da realidade. Nós vamos entender a história que está lá fora, tentando compreender como se dá a decisão no ambiente das decisões de investimento no ambiente das grandes corporações, das megacorporações. Então é quando o príncipe dá a mão para o banqueiro, que dá a mão para o cientista, é que ocorre a decisão do investimento. E é nessa tríade que nós vamos encontrar o segredo de quem está no topo das hierarquias. Então, é nesse topo das hierarquias que se desenham, que se constroem, que se projetam os futuros das várias sociedades territoriais, organizadas não apenas do ponto de vista econômico, mas político também. Então, o capitalismo histórico, ele avança, ele progride historicamente a partir de decisões descentralizadas, que são simultâneas, sincrônicas, superpostas a um conjunto de decisões bem mais reduzida, que são as decisões de investimento, e que ocorrem no topo das organizações. Todo mundo participa, mas tem uns que participam mais do que outros. Então, é esse mundo que nós vamos ver, que é um mundo que já é desigual, que já é assimétrico, e essa assimetria ela vai ser absolutamente explicada pelas estruturas setoriais, econômicas, empresariais que nós vamos encontrar nos vários territórios. E a partir dessas estruturas setoriais, econômicas, produtivas, é que nós vamos compreender a dimensão, a densidade e a distribuição dos circuitos de gasto-renda. Eu espero que vocês tenham... Alguém tem alguma dúvida sobre o conceito de demanda efetiva? Ele, tomado nacionalmente, quando a gente faz a soma de toda a demanda efetiva gerada num determinado território, por exemplo, no Brasil, durante um determinado período de tempo, vamos dizer, um ano, nós temos uma medida que vocês conhecem, que chama PIB. Então, o Produto Interno Bruto, ele nada mais é do que a soma de todos os gastos de consumo, todos os gastos de investimento, todos os gastos públicos, e somado ao saldo da balança comercial. Esses 4 componentes somados, ao longo de um ano, contabilizados ao longo de um ano, num determinado fronteira territorial, que é o Brasil, nós vamos ter a atividade econômica produzida dentro do Brasil. A variação dessa atividade econômica de um ano para outro gera aquilo que nós vamos chamar de crescimento econômico ou de recessão. Então, a recessão vai ser quando o produto interno bruto ele cai de um período para outro. E nós vamos ter crescimento econômico quando o produto interno bruto aumenta de um ano para outro. Quando ele aumenta sucessivamente, durante alguns anos, a taxas elevadas ou aceleradas, nós vamos dizer que nós estamos tendo uma trajetória de crescimento acelerado. E essas experiências são as mais importantes da história. Países que experimentaram crescimentos acelerados modificaram a sua posição na hierarquia internacional. Ou seja, senhoras e senhores,
O que determina a posição na hierarquia internacional entre os países é o crescimento histórico observado entre eles, e não o seu sucesso no combate à inflação. A variável que determina a hierarquia do poder-dinheiro é o tamanho dos países, das suas economias, das suas empresas, o tamanho da sua demanda efetiva, da capacidade que o país tem de gerar demanda efetiva e manter essa demanda efetiva. E isso não vai ser explicado através dos mercados. Vai ser explicado através do esforço coordenado entre Estado Nacional e capitalismo nacional. É isso que vai resultar no aumento da atividade econômica de maneira sustentável e acelerada. Ah, professor, você está falando do Brasil? Não. Isso é o que a gente gostaria. Em alguns momentos tivemos isso. Esses períodos foram conhecidos. Foi a década de 70 com os militares, foi a Dilma e o Lula na primeira década do século, foi o Juscelino Kubitschek, foi o Getúlio Vargas, mas foi também a China, está sendo a China. Já foi o Japão, já foi a Alemanha, já foram os Estados Unidos. Então, o que a gente tem diante de nós é uma métrica de sucesso nacional. O PIB e a sua variação positiva ao longo dos anos é uma métrica de sucesso de um país no mundo. Porque mostra como que ele está produzindo emprego, renda e riqueza. A outra questão é como ele vai distribuir. Mas essa é uma primeira métrica importante. Então, a métrica do crescimento econômico. Essa é uma métrica importante para nós. Ele corresponde à variação do PIB. Mas o que é o PIB de verdade? O PIB ele vai corresponder às empresas brasileiras produzindo no Brasil e às empresas estrangeiras produzindo no Brasil. Então, quando as empresas estrangeiras fazem um investimento no Brasil, elas aumentam o produto interno bruto brasileiro, elas contribuem para a atividade econômica brasileira. Mas, por exemplo, as empresas brasileiras que atuam no exterior, elas não contribuem para o aumento do PIB no Brasil. Elas aumentam, vamos dizer, por exemplo, a Petrobras, o Itaú tem operações na Argentina. Quando ele faz investimentos na Argentina, aumenta o número de agências, coisas desse tipo, ele não está gerando atividade econômica no Brasil, ele está gerando atividade econômica na Argentina. Porque é lá que vão se dar as obras, nas agências, vão ser contratadas as pessoas, vai ter emprego, vocês entendem? Os circuitos formadores de gasto e renda vão acontecer lá e não aqui. E por essa razão, isso vai contribuir para o PIB lá e não aqui. Então, essa era a crítica. As pessoas ficavam dizendo, pô, vocês ficam financiando metrô na Venezuela, vocês estão criando emprego na Venezuela quando aqui em São Paulo não tem emprego. Em certo sentido, tem aí uma razão. Porque o investimento brasileiro, das empresas brasileiras, está sendo realizado lá fora. Então, ele não está contribuindo para o PIB brasileiro, mas ele está contribuindo para aquilo que a gente chama de produto nacional bruto. Não é produto interno, produto nacional. O que é o produto nacional? Ele se move por bandeira. Então, ele soma todos os consumos, investimento, ele soma isso por bandeira. Como assim? Ele vai ser tudo que as empresas brasileiras produziram ao longo do ano, não importa onde. Então, vai somar a atividade econômica produzida pelo Itaú no Brasil com a atividade econômica produzida na Argentina. Ah, professor, mas a atividade brasileira no exterior é muito menor do que a atividade do exterior no Brasil. Sim, por isso que a gente faz conta do PIB. Porque a gente aqui não faz distinção entre gastos de empresas estrangeiras ou capital nacional. A gente quer emprego, não importa de onde vem o financiamento desse emprego. Né? A gente quer que haja decisões de gasto aqui, de investimentos no Brasil. A gente não olha se o investimento é estrangeiro ou brasileiro. Mas, em outros lugares do mundo, isso distorceria. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde a presença das empresas transnacionais americanas é muito maior no exterior do que o exterior nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não contabilizarem o produto nacional, eles correm o risco de não capturar toda a atividade econômica que eles produzem, porque um pedaço importante delas é produzido no exterior por empresas americanas com empregos americanos. Com empregos americanos. Os empregos de boa qualidade produzidos no exterior pelas empresas americanas são de americanos, em boa parte. Vocês percebem? Então, com isso,
Existem duas maneiras da gente verificar a atividade econômica. Uma maneira que é movida por fronteiras, que é o PIB, e uma maneira que é contabilidade por bandeira, que é o Produto Nacional. Um verdadeiro projeto nacional desenvolvimentista brasileiro tinha que olhar para a bandeira, como nós já olhamos. Quer dizer, quando a gente faz investimentos na Venezuela, é a bandeira brasileira que está produzindo atividade econômica. A gente está produzindo bons empregos, não apenas no Brasil, mas no exterior também, com as empresas brasileiras. Então, por isso que a gente apoiou obras em Angola, na Venezuela, República Dominicana, Cuba, nesses lugares todos, porque isso significava a expansão do capitalismo brasileiro no mundo. Havia um crescimento líquido da demanda efetiva brasileira no mundo. E com isso, o projeto nacional brasileiro se projetava e a gente podia medir isso. No entanto, a gente opta por medir o PIB porque a gente precisa do investimento estrangeiro e essa é a modalidade. Agora, a gente não pode esquecer que tem esse duplo lado. Não adianta só crescer para dentro, a gente também precisa crescer para fora. Se a gente quiser ser um país poderoso, porque as empresas no Brasil, elas podem explorar o mercado interno, mas elas também têm que explorar o mercado global. Alguns setores mais do que outros. Alguns setores mais do que outros. Por exemplo, a aeronáutica. Não é possível para uma empresa como a Embraer viver de vender avião para o Brasil. Ou ela vende avião para o mundo, ou ela não consegue existir. Então, o Brasil só consegue ter uma empresa de avião se a empresa Embraer vender avião para o mundo inteiro. Tipicamente, a Embraer é uma empresa que se move por PNB e não por PIB. Ela gera PNB. Ela investe no mundo inteiro, em oficinas e tudo mais, no mundo inteiro. Ela está gerando produto nacional bruto para o Brasil. Empregos de brasileiros no exterior. Esses empregos contribuem para o PIB? Não, não. Então, se o sucesso do projeto brasileiro no exterior, ele não vai ser capturado como demanda efetiva do Brasil? Não. A Assembleia não vai enxergar isso. Mas, nesse momento, nós não estamos fazendo distinção disso, nós nem estamos entrando nessa questão, nós vamos desenvolver o PIB mesmo. Isso significa dizer que para nós também vale atrair investimento estrangeiro. Investimento, que eu estou dizendo, investimento industrial, investimento em capacidade instalada, investimento em empregos. A gente vai buscar atrair investimento estrangeiro, tanto quanto vai buscar investimento empresarial brasileiro. Porque o que a gente precisa é que a gente invista nesse momento. Que ao investir, a gente vai produzir crescimento de atividade, emprego, renda e prosperidade. Tirar o nosso país da situação em que a gente está. Então, com isso, você já começa a ter... Quem investe? Quem alavanca investimento estrangeiro no Brasil? Hoje em dia o BNDES, o Banco onde o professor trabalha. O BNDES é responsável por alavancar investimentos, entre eles e estrangeiros. Como é que você faz isso, professor? Organizando concessões públicas de rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos, né? Saneamento público, limpeza urbana. Muitos lugares interessam o capital privado, interessa o capital privado estrangeiro, aeroportos, por exemplo. Então, a gente tem atraído e tem financiado o estrangeiro. A gente pega reais brasileiros, públicos, e financia, entrega na mão do estrangeiro para o estrangeiro devolver depois da manhã para a gente. E com isso ele vai fazer a obra. A gente empresta para ele fazer. Por quê? Porque ao ele realizar o investimento no Brasil, ele vai criar demanda efetiva, vai criar emprego, vai criar. Então a gente hoje está brigando por PIB. A gente não está brigando por produto nacional. Pode deixar que a gente não vai estar financiando Venezuela, mas a gente quer financiar os aviões da Embraer, quer financiar os ônibus da Marco Polo, que também são exportados. A gente quer financiar a siderurgia, os automotivos, os caminhões, as ferramentas. A gente quer financiar isso tudo. Porque com isso, apesar de não produzir, vai produzir exportações, e exportações vão produzir produto interno bruto. Exportação, para produzir produto interno bruto. Então, com isso, a gente aumenta a atividade econômica no Brasil. Agora, a última questão antes da gente terminar nossa aula é uma discussão entre crescimento e desenvolvimento econômico. A variação do PIB mostra crescimento econômico, mas a variação do PIB não mostra se o Brasil ou se o país qualquer está caminhando em direção à prosperidade. Para que a gente garanta que crescimento é igual à prosperidade, a gente tem que olhar para a distribuição de riqueza. Essa distribuição de riqueza ela tem que se dar em todas as dimensões, entre classes sociais e entre territórios, entre estados da federação. Não adianta São Paulo ter um sucesso mercadológico gigantesco
e concentrar toda a demanda efetiva do Brasil. Nós vamos tender para a fragmentação. Daqui a pouco nós vamos ter uma guerra civil entre nordestinos e sudestinos. Claro que vamos. Promovida pelos sudestinos. Para que isso não aconteça, nós temos que garantir a integridade brasileira com distribuição de investimentos por todo o país. Como é que você faz isso, professor? Você vai criar mecanismos junto com os governadores estaduais para que cada estado desenvolva um investimento que tem condição de desenvolver nesse momento. Então, o projeto brasileiro ele envolve uma concertação política com os governadores. Não é possível a gente ter um projeto para o país sem que os governadores participem desse projeto. Porque muito boa parte dos gastos públicos vão se dar nos territórios, sob o monitoramento, a supervisão, o incentivo dos governadores. Em cada lugar acontece uma coisa. Por exemplo, o Compes no Rio de Janeiro precisa muito do governo do Rio de Janeiro, mas já não precisa nada do governo do Sergipe. Já os investimentos em extração de petróleo em terra firme, nós não vamos conseguir no Rio de Janeiro, mas nós vamos conseguir em Sergipe. Então, o governador de Sergipe vai ter que ver as estradas que levam lá para os postos e tal. Vocês entendem? São gastos diferentes dos gastos daqui. O projeto nacional, ele vem de baixo para cima, ele não vem de cima para baixo. Por isso que ele tem que ser participativo. A participação do projeto nacional não significa que cada um de nós vai levantar o dedo, mas significa que prefeitos, governadores vão participar. E aí, com isso, você tem uma concertação nacional, gente. É fundamental que você tenha os interesses políticos e empresariais juntos dentro de uma mesma visão para o Brasil. Quanto pior está a situação, mais fácil construir esse consenso. Se o Brasil tivesse indo muito bem, obrigado, cada um ia pensar num Brasil diferente para o futuro. Não, vamos por ali, vamos por aqui. Sim, estamos dando certo, em princípio, várias coisas podem dar certo. Quando as coisas estão dando errado, a gente só pode ir em cima daquelas que nos parece a melhor no curto prazo. Nos parece a que é alcançável, a que é possível, a que é viável no curto prazo. Então, hoje o mundo está passando por uma dificuldade econômica muito grande lá fora. Que tal se o Brasil apostar nisso? Que tal se a gente apostar na ideia de que nós vamos ser um lugar neutro no mundo e receptador de investimentos líquidos, por conta da gente ter alimento, energia, água, né? E, portanto, os investimentos vão se sentir seguros aqui para produzir para um mundo em guerra. Então, na minha opinião, vocês sabem, né? Eu apostaria todas as minhas fichas nesta estratégia. Não se trata mais apenas de uma estratégia de industrialização como meio para criar prosperidade. É uma estratégia de industrialização como meio para sobrevivência. Quer dizer, a gente voltar a substituir aquilo que a gente não produz mais, né? Principalmente medicamentos, farmacêutica, né? A gente não pode dar mole. Vamos usar a Amazônia para trazer esse pessoal para cá para produzir aqui, gente. Se a gente não produzir aqui, daqui a pouco falta, viu? Pode ser que a gente queira comprar e não tem. Então, a gente vai precisar. E aí, isso tudo é emprego, renda, né? Então, dependendo das condições que a gente oferecer para os estrangeiros virem para o Brasil, eles vêm. Se eles acreditarem que a gente tem um projeto honesto, que seja realmente convergente para o Brasil inteiro. Professor, mas isso é difícil de fazer? Não, não, não. Quando a gente está na pior, é fácil de fazer. As oligarquias entendem, né? Os empresários entendem, os banqueiros entendem, todo mundo está junto. Nesse momento está todo mundo junto. Né? Por quê? Porque a situação é muito ruim. Ela já se aproxima da estabilidade, como vocês podem ver. Continua tendo idiota na porta de quartel pedindo golpe. Isso não é por acaso, é porque a situação é muito ruim. As pessoas imaginam que essa é a maneira de dar certo. Claro, são imbecis. Não dá para discutir projeto nacional com base, levando em consideração o que pensam esses malucos, né? Dá para se perceber, isso não é saída plausível. Mas o problema é que, normalmente, no início, nós todos vamos concordar, banqueiros, empresários, governo, tal, todo mundo concorda no que tem que ser feito, nós vamos começar a fazer. O problema não é esse, o problema é que isso vai dar certo. E ao dar certo, nós vamos ter, de novo, um problema de continuidade do projeto nacional. Quer dizer, o Brasil começa a dar certo, e começa a dar tão certo que se torna uma ameaça. Essa é a história das nossas implementações de projeto nacional. Se a gente tem sucesso na implementação do nosso projeto, a gente rapidamente ameaça quem nos apoiou a chegar ali. E aí, corta o nosso pescoço. E a gente volta a estaca zero. Professor, você está falando isso que você gosta da Dilma. Não, antes da Dilma tiveram os militares. No dia que os militares fecharam o acordo nuclear com a Alemanha, eles saíram do poder. Foram tirados do poder.
Começou a abertura, anistia, e foi embora. Professor, é só isso? Não, Getúlio Vargas, quando estava desenvolvendo, o Brasil estava com um projeto nacional, tiraram ele deu um tiro no peito. Você sabe bem quem estava do outro lado, os dominadores estrangeiros. Só isso, professor. Não, vocês querem voltar mais atrás? A gente volta. A Inconfidência Mineira é uma tentativa de independência do Brasil, independência de soberania, independência de autodeterminação. E nós fracassamos. Nós nos mantivemos como um país dominado, com um dominador estrangeiro. E estamos assim até hoje. A nossa independência foi uma farsa. Uma farsa. A gente permanentemente tem que negociar com o exterior condições de avançar. E nós oscilamos nesses batentes. Um batente inferior, que é o da miséria e da desordem política e social, quando o estrangeiro apoia o nosso projeto nacional e a gente consegue se destacar do fundo do poço, mas a gente bate no batente superior, quando o Brasil começa a dar certo, crescer demais e ameaçar o estrangeiro. E aí o dominador corta nosso barato. Então a gente vive em surtos de crescimento interrompidos por períodos de recessão que muitas vezes não são explicados apenas pelos mercados, são explicados por uma economia política que vê num Estado gigantesco e miserável como o nosso, permanente oportunidade e ameaça. Ao mesmo tempo, nós somos uma enorme oportunidade e uma enorme ameaça. E os brasileiros têm que ser contidos, porque se deixarem soltos, eles têm tanto sucesso que eles acabam passando rapidamente os dominadores pela sua pujança econômica. Ou seja, se deixar o Brasil crescer, o Brasil vai crescer a taxa de 10% como a China cresce. Vocês já perceberam que a coisa caminha para essa direção se a gente não é freado. A nossa economia se expande para os territórios vizinhos. O sucesso é tão grande que ela transborda para a África, transborda para o Caribe, transborda para a América do Sul. E aí o que era PIB passa a ser PNB. É esse o projeto que nós queremos. Que a métrica do sucesso e da prosperidade do nosso povo possa ser medida em crescimento de PNB e em distribuição de riqueza acelerada. Não adianta distribuir riqueza olhando nos próximos 100 anos. Não é nos próximos 100 anos. Não dá para esperar 100 anos. Nós temos que ter um projeto de distribuição de riqueza em 20 anos. Daqui a 20 anos, o Brasil tem que ser um país com índice de distribuição de riqueza próximos aos dos países escandinavos, que experimentam prosperidade social, experimentam o estado de bem-estar social, experimentam serviços públicos de boa qualidade. São países que têm o seu lugar no mundo, mas que não ambicionam ser o número um. Nós já ambicionamos ser número um. Brasil potência, agora com a Dilma também. A gente queria chegar a ser número um, ameaçar, entrar no clube dos ricos. Nós hoje não queremos mais entrar no clube dos ricos. A gente está muito mais, vamos dizer assim, humilde nas nossas propostas. A gente quer, sim, aumentar a prosperidade do povo brasileiro mediante crescimento e distribuição de riqueza. A gente não quer criar o Estado Nacional que venha ameaçar os Estados desenvolvidos. A gente quer se inserir de uma maneira soberana nesse processo, sem ameaçar, sendo aliado, né, no judaico-cristianismo, sócio desse empreendimento. Professor, mas hoje o judaico-cristianismo está atacando lá a China, a Rússia. O que vai ser do futuro? Eu não sei, mas a gente tem que marchar junto com o judaico-cristianismo e manter o máximo possível a nossa independência. O que significa dizer que é não deixar de negociar com Rússia e China. O que significa dizer que a gente não vai aplicar sanções, nem à China, nem à Rússia, nem ao Irã. O que significa dizer que o Brasil vai continuar sendo um país que vai manter um diálogo aberto com China e Rússia. Ou seja, a importância do Lula ter ganho essa eleição, conforme eu já tinha falado antes, não é apenas para a formação do pacto político para o crescimento agora no Brasil. Ela é importante para o ambiente internacional que precisa de um canal de conciliação aberto. Vocês vão ver que o Lula vai desempenhar internacionalmente o papel de conciliador nessa guerra. Não é o Papa, não. É o Lula. Eu não estou sendo exagerado, não. Isso ao longo do tempo vai ver. Por que isso? Porque ele foi escolhido para isso. Primeiro, que ele tem um perfil conciliador. Segundo, que o Brasil negocia com China e Rússia. A China hoje é o segundo maior destino das nossas exportações. A gente não pode parar de negociar com eles.
Eles compram o nosso agronegócio. Eles compram a nossa minério de ferro. Então, eles precisam da gente. E a gente deles. Então, a gente tem um canal aberto com eles. E eles sabem disso. Nós somos confiáveis, porque a gente é parceiro comercial. Então, nos próximos anos, vocês podem esperar aí que o Lula vai ter um destaque enorme internacional e vai deixar o que está aqui dentro do Brasil na mão de quem ele vai escolher. E essa escolha também vai ser resultado de um pacto político que leva em consideração vários interesses contraditórios. Porque nesse momento a gente precisa de todo mundo junto, tá? Para implementar o projeto, para realizar o investimento. Alguém tem alguma dúvida? Eu estou aqui já me encaminhando para o fim da aula de hoje. Quem gostaria de fazer um comentário, fazer alguma dúvida, tem alguma dúvida? Aproveite para se manifestar agora. Ou cálice para sempre. Essa coisa de cálice para sempre é dramática. Só uma coisa. Eu também, voltando um pouquinho mais, que eu tô um pouco de dúvida sobre isso, também curiosidade. Como é que você acha que vai ser, tipo, vai ter um investimento na indústria do Brasil agora? Ou você acha que foi meio que, você falou que foi meio que tirado esses anéis do Lula durante o segundo turno? O que você acredita? Então, a gente vai ter investimento sim, mas investimento realizado pela Petrobras, né? Investimento realizado por esses investimentos em infraestrutura, vão puxar. Mas a gente não pode esperar investimento industrial nesse momento, no primeiro momento, não. Vai ser investimento puxado pela infraestrutura. Porque quando a gente constrói a infraestrutura, a gente barateia a indústria, né? A indústria tem frete menor, tem energia mais barata e tal, elas aumentam a competitividade. Mas eles só vão fazer isso um pouco mais na frente. O mundo hoje, ele tem excesso de capacidade industrial. Excesso. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma recessão por conta da guerra. Mas já essa guerra vai evoluir. E ela evoluindo, espaços que antes produziam não vão conseguir produzir mais. E essa produção vai ser deslocada para outros lugares no mundo. Um dos lugares vai ser aqui. A gente tem que apostar nisso. Então, vai acontecer um fenômeno que a gente chama de substituição de importação. Aquilo que antes era importado vai voltar a ser produzido no Brasil. Mas você está falando do quê, professor? Por exemplo, a automotiva dando pé no Brasil, né? Eles pararam, estão tirando a capacidade instalada no Brasil porque existe excesso de capacidade instalada no mundo e eles estão levando de volta para os Estados Unidos. Eventualmente, aquilo que era produzido na China e enviado para os Estados Unidos não vai ser mais, porque daqui a pouco vai ter sanções. Não tem ainda, mas vai ter. Quando isso tiver, os Estados Unidos não vão mais comprar da China, vão produzir aqui no Brasil para levar para lá. Então, é essa substituição de importações que a gente vai começar a verificar. Uma substituição de importações que antes eram feitas da China e vão passar a ser feitas no Brasil. Produzidas, às vezes, por interesses chineses ou estrangeiros no Brasil. Esse tipo de investimento industrial nós vamos assistir a alavancagem, sim. Não no primeiro momento, talvez não no primeiro mandato, de forma importante, mas o que a gente vai ver no primeiro momento é Petrobras investido. A Petrobras é um motor da economia. Vocês não têm ideia do efeito de um impulso de demanda efetiva que só a Petrobras já gera. No Brasil inteiro, gente. Então, assim, a gente dispõe de meios para alavancar. Já as prefeituras e os estados vão necessitar de um planejamento de 2, 3, 4 anos para que eles possam ter condições de investir eles também. Quer dizer, o gasto público, né, em investimento. Fazendo escolas, hospitais, papapá. Por que isso? Porque antes tem que ter planejamento. A gente não pode dar dinheiro para os governadores gastarem se eles não souberem aonde eles vão gastar, senão eles fazem besteira. Gastam com o que não interessa. Vão dar dinheiro para sertanejo fazer show. Então não pode. A gente tem que saber, a gente tem que construir aquela ponte, porque aquela ponte é que vai diminuir o frete, entendem? Então isso tudo vai precisar ter planejamento, um planejamento nacional. E aí, a gente vai ter que passar, a ênfase não é no investimento nos próximos 4 anos, a ênfase é no planejamento. Nós vamos ter que sentar, por isso que, assim, novamente vai ser criado o Ministério do Planejamento. Nós, novamente, vamos ter uma ênfase no planejamento. Por que isso? Porque a gente tem que retomar o gasto público. As prefeituras e os estados têm que voltar a gastar. Tem que voltar a gastar porque o serviço público nas grandes cidades depende disso. Educação, saúde, transporte nas grandes cidades, principalmente nas periferias, onde você demora 3, 4 horas para chegar, não dá para continuar assim. É isso que faz com que os pobres se sintam muito mal frente aos ricos. É o fato de que os serviços públicos que eles têm acesso são uma merda comparado com aqueles que a gente encontra nos enclaves brancos das grandes cidades.
É o mesmo serviço público, só que um é para os brancos e o outro é para os pardos. O que é isso? Então, para essa coisa ser consertada no curto prazo, quem tem que gastar são prefeitos e governadores. Para prefeito e governador gastar, primeiro tem que ter planejamento. A gente ficar de olho no que eles vão gastar. Para ter planejamento, a gente tem que começar com o planejamento. Então, antes de gastar, a gente vai ter que planejar. E vai ter um Ministério de Planejamento. Isso responde a sua pergunta? Responde sim, obrigada. Parece assim que eu estou falando o nome do governo, né? Pô, esse cara aí deve mandar para cacete no governo. Não mando nada. Eu, de novo, fui chamado lá pela Federação Nacional dos Engenheiros para contribuir com ideias. Eles resolveram fazer o projeto nacional agora, um pedaço dele. Nós estamos dando um pedacinho, uma contribuição pequenininha. Mas eu estou lá trabalhando. Eu estou lá fazendo um capítulo sobre investimentos em manutenção, que é um investimento rápido que você faz e que você recupera demanda efetiva e qualidade de serviço público. Então, em primeiro lugar, governadores e prefeitos não deveriam nem gastar em expandir capacidade. Construir um hospital novo significa mais gasto de custeio, é botar mais a forca no pescoço. Agora, se você pegar um hospital que já existe e você investir em manutenção daquele hospital, você cria capacidade instalada e qualidade de serviço onde não existia, e com muito pouco, com muito pouco. É só você revitalizar as coisas que já existem. As escolas, os hospitais. Quem mora no Rio de Janeiro, a Supervia está um traste. É só entrar com pouco dinheiro no Supervia que a gente recupera a capacidade e a qualidade. E aí você não precisa nem criar uma nova via, criar supervias, não precisa disso agora. Então, a gente pode esperar o planejamento para expandir capacidade, mas a gente já pode trabalhar com a capacidade existente e para criar demanda efetiva e qualidade. Vocês entendem? Então, assim, caramba, quando a gente começa a ter gente pensando nessas coisas, a gente percebe que tem solução, desde que tenha planejamento. Porque com o planejamento a gente faz. Então, gente, desculpe, eu não estou aqui com informação privilegiada, eu não sou do PT, eu não estou no governo, não estou na equipe de transição, não estou nada disso. Mas assim, como é que o professor sabe dessas coisas? Porque a turma que está lá pensa como eu penso. É a minha turma que está lá agora. São os meus professores, o Belusa, que está lá próximo do Lula, o Galipo, que fez doutorado lá na Unicamp, e outros muitos que vão participar do governo. São todas pessoas que têm a mesma cabeça que eu. Então é a minha turma que está lá agora. Por isso que eu posso falar. Posso falar porque eu tenho confiança de que no passado eu acertei. Eu falava as coisas e acertava. Por quê? Porque era um vidente? Não, porque quando a gente tem a cabeça desse jeito que eu estou mostrando para vocês aqui, as soluções elas são óbvias. Quando a gente sai da Bíblia mercadológica, quando a gente abandona aquela religião neoliberal, quando a gente abandona as besteiras que são repetidas cotidianamente para os economistas e para a população em geral, quando a gente abandona isso, esses dogmas, a gente se vê diante de um conjunto de oportunidades para o Brasil. A miséria é a nossa oportunidade. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Senão eu vou encerrar essa aula. Foi uma aula que eu acho que a gente teve condição de dar exemplos da demanda efetiva, de aprender o que ela é, entender o que é crescimento, desenvolvimento, de entender o que é o progresso de um país, de entender como que a gente pode criar emprego, né? De onde o emprego surge, qual é a participação do setor público, do setor privado, e como se dá o processo de construção social da realidade no seu fundamento microeconômico. Eu acho que esses são os pontos principais da nossa discussão do dia de hoje. Eu queria agradecer mais uma vez vocês terem aceitado fazer essa aula remota, para que a gente possa, inclusive, ter gravado essa conversa. Eu vou disponibilizar para vocês reverem, para os alunos que não puderam estar presentes. Muito obrigado e até a quinta-feira que vem. Obrigado, professor.